Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui a mais um webinar, certo? Eu sou o Ricardo Bacelar, engenheiro do Checkpoint, e hoje a gente vai estar falando aqui de alguns assuntos bem interessantes, né? Primeiro, fazer um review aqui das novidades da R8030, certo? E depois, as novidades da R8040, né? O que é que está trazendo de novo aí para que vocês possam estar usufruindo do melhor que o Checkpoint tem, certo? Revisando as novidades que a 8030 já está trazendo, certo? Na página principal da R8030, você já pode consultar, né, todas as informações referentes que está no SK apresentado, tá? E o que é que está trazendo? Primeiro, certo? Separação de data plane para gerenciamento, né? Agora o gateway de segurança, ele já vai ter aí um segmento separado de processamento para que possa ser instalado política, todo gerenciamento separado do tráfego comum, certo? Além de melhorias no CPView, certo? Com suportes a MDS, tá? Na parte de Threat Prevention, certo? No segmento do Threat Prevention, a gente está trazendo o Threat Extraction para Web Downloads, certo? Então, a funcionalidade do Threat Extraction que só funcionava na parte de MTA, agora está trazendo para Web, certo? Inspeção do protocolo FTP para as blades de antivírus e sandblast do Emulation, Threat Emulation, certo? Além de detalhes forensics, né? Relacionados a log de Threat Prevention, é o que a gente chama de Malware DNA. E o que seria o Malware DNA? Tá? Basicamente, é um conjunto de inteligência artificial que ele vai analisar códigos maliciosos desconhecidos, certo? Com comportamento, análise de código, né? Realizando uma comparação de similaridade com a nossa Threat Cloud, para daí buscar algum histórico de família ou algum código similar que já tenha sido utilizado em algum outro malware, em algum outro tipo de arquivo. Até porque a gente sabe que a maioria dos malwares criados, eles não são criados do zero. É sempre utilizado algum código que já tem disponibilizado, etc. Então, os atacantes, eles sempre pegam algo já existente, modificam e criam uma variante do zero, né? Uma variante nova. Então, o Malware DNA, ele basicamente analisa todo esse comportamento, né? Todo esse código, certo? Bom, seguindo ainda com Threat Prevention, né, temos a capacidade de enviar arquivos via API para serem escaneados pela Blade de antivírus no gateway local. Tá? Essa capacidade também é suportada pelo TE Appliance e o gateway tradicional, certo? Além de proteção de antivírus em arquivos recebidos por MTA. E também suportamos funcionar em portas não padrões de SMTP, certo? Outra novidade que já vem na R8030 é o seguinte, né? É poder, no momento que o usuário está fazendo download de arquivos, ele receber uma mensagem dizendo que aquele arquivo está sendo baixado, né? Porque até então, quando o Sandblast estava ativado, quando o usuário clicava para fazer um download, ele só aparecia que estava sendo feito o download depois que a emulação tivesse ocorrido. Então, o usuário ficava clicando, né, até que tivesse um veredito e pudesse o arquivo ser baixado. Então, agora, no momento que o usuário clicar para fazer o download do arquivo, automaticamente aquele arquivo vai aparecer uma barra de progresso e assim evitando o usuário de ficar clicando, certo? Existe um link mostrando um vídeo, né, da nossa comunidade, vocês podem escanear esse QR Code, que mostra como que essa funcionalidade está sendo efetivada, né, sendo utilizada. Tá? Outro ponto da R8030 relacionado à VPN é que agora é possível utilizar o Dead Peer Detection, né, com outros gateways de outros vendors. Né? O que é isso? Até então, a gente não conseguia fazer redundância de VPN automática, né, de forma automática, com outros players, certo? Então, houve uma melhoria no nosso protocolo de detecção, então a gente consegue agora fazer redundância de VPN, né,
com terceiros. Tá? Além de melhorias na capacidade de troubleshooting, né? Tendo a possibilidade de desabilitar a aceleração apenas para aquele único túnel VPN ou para aquele peer. Tá? Bom, dentre outras novidades também relacionadas a HTTPS Inspection, né? Como SNI e suporte, a gente vai estar aprofundando um pouco disso, certo? SSL Inspection Acceleration, né? A Light SSL também categorizar sites em HTTPS, certo? E falando um pouco do HTTPS Inspection, né? A partir da 8030 a gente está trazendo o suporte ao SNI, certo? De que forma que isso funciona, né? Basicamente, é identificar múltiplos domínios dentro de um único certificado, né? E aí é possível ter uma categorização mais eficaz. Quando um cliente faz uma requisição, o gateway faz um probing, né, no servidor para validar o SNI com aquele certificado. Tendo essa capacidade, fica mais simples de realizar a categorização daquele site. Por exemplo, o certificado do Google, certo? Ele pode armazenar vários outros domínios, como, por exemplo, o do YouTube. Tá? Como que seria isso na prática? Tá? E qual que é o ganho que a gente tem com essa funcionalidade? Para que eu pudesse, né? Aqui a gente tem um desafio, que é o quê? Bloquear o Facebook, o chat do Facebook, sem realizar a inspeção do HTTPS. Para que eu pudesse fazer esse bloqueio até então, eu precisava lá habilitar o HTTPS Inspection, gerar o certificado, fazer o deploy do certificado nas máquinas, nos browsers dos usuários, para daí então ter uma granularidade, certo? Então, se a gente quiser fazer essa mesma funcionalidade, né, no caso, permitir o Facebook e bloquear o chat, certo? A gente hoje consegue através do SNI. Então, numa página com o Facebook está lá disponibilizado, porém, o chat não está disponível, certo? E no log a gente vai ver exatamente a categorização correta, né? E como faço para ativar esse recurso? Né? Basicamente, ele já vem por padrão, né? Desde que você marque o checkbox de categorizar sites em HTTPS, certo? Seguindo em frente, né? O que a R8040 está trazendo aqui de novo, certo? Mais uma vez, eu compartilho com vocês a página principal da R8040, né? Com mais de 100 novas funcionalidades, certo? Então, nesse SK, você vai poder encontrar todas as informações referentes à R8040. Bom, separei algumas funcionalidades, né, alguns tópicos bastante relevantes que a gente está abordando, como uma layer dedicada para HTTPS Inspection, né, segurança para IoT, tá? Versionamento de clusters com diferentes versões, SSH Decrypt, né? Então, assim, é algo que a gente vai estar falando aqui hoje também, certo? Bom, primeiramente falando de HTTPS Inspection, certo? Uma nova camada dedicada para essa funcionalidade. Então, a gente pode ver no canto esquerdo que tem uma nova layer dedicada para HTTPS Inspection, e nela você pode ter uma maior granularidade em políticas de bypass, como por exemplo, né? Nesse caso, estamos criando um cenário onde realizar um bypass do Skype, utilizando Updatable Objects, né? Então, no campo de destino, né, a gente está utilizando ali o Updatable Objects referente ao Skype, e não na coluna de categorias e sites, né? Outra opção também, né, é utilizar o quê? Domínios, objetos com domínio, certo? E por último, né, também correlacionar categorias de sites, certo? Para realizar bypass, como, por exemplo, em site de bancos, né? Finanças, etc. Tá? Então, assim, a gente tem uma layer dedicada agora para inspeção HTTPS. Tá? Seguindo em frente, a habilidade de fazer o Revert to Revision, trazendo de volta, né, a funcionalidade que a gente tinha na 7730, que basicamente é o quê? Por exemplo, a gente tem aqui a criação de um host, certo? Onde eu botei um nome e um endereço, e vou publicar essa nova modificação que eu fiz. Por isso que é sempre importante a gente estar
botando nome na sessão, né? Porque, assim, eu vejo bastante pessoal utilizando a questão de admin, deixar o padrão lá, mas na hora de fazer reverter aquela modificação, fica difícil de achar, né? Então, a gente realmente colocar o nome daquela sessão é muito importante, certo? Então, eu fiz a publicação. Agora, vamos modificar aquele mesmo objeto, certo? Mudando a cor dele aqui para vermelho e fazendo uma nova, né, adicionando um novo comentário ali, dizendo que mudei o objeto para vermelho, certo? Quando eu quiser fazer né, reverter alguma modificação, eu vou lá em Management Settings, né, no campo de revisões, vou encontrar aquela revisão que eu criei anteriormente. Então, por isso que o nome é bastante importante. No momento que a gente seleciona para reverter, um assistente, né, um wizard, vai aparecer, perguntando a você se você quer continuar, certo? Ele vai fazer uma verificação para saber se tem outros administradores utilizando uma sessão, né, para que você possa deslogar e daí seguir em frente, certo? Vai aparecer uma barra de progresso do que está aparecendo, né, aquele revertimento, e então ele vai concluir, certo? No momento que ele conclui, tá? Quando você finalizar o processo, ele vai fechar o Smart Console, né? Ele vai fazer você desconectar e depois terá que reconectar novamente, certo? E aí tendo visibilidade do host que foi revertido, tá bom? Outro ponto bem interessante que a RT 8040 está trazendo também é o suporte a POP3 para a inspeção, né, do Threat Prevention. Então, o antivírus e o Threat Emulation agora suporta o protocolo POP3. Tá? Entrando um pouco no segmento de IoT, né, é importante a gente frisar o seguinte, que a IoT está em todo lugar agora, né? Então, o que acontece? A gente precisa entender, primeiro, quantos dispositivos IoT eu tenho na minha empresa, certo? Para daí efetuar a segurança. São câmeras, são elevadores inteligentes, né? Catracas, ponto eletrônico, dentre outros. E qual que é a principal dificuldade, né, relacionada ao IoT? Primeiro, não tem segurança por padrão, certo? Muitas vezes são utilizados sem as padrões, né? E a gente não tem uma visibilidade, né? A gente não consegue gerenciar, por exemplo, um Smart TV. Como que eu consigo gerenciar, instalar um antivírus no Smart TV ou prover segurança para eles, certo? Então, basicamente, a R8040 ela está trazendo algo bem dinâmico, né? Primeiro, fazer uma integração com terceiros para fazer discovery, certo? Tem uma política automática, porque imagina você fazer um scan aí de 20 mil assets, né? No caso IoT, câmeras, catracas, Smart TV, etc. Você não vai criar política manual para cada uma delas, certo? E como que funciona basicamente isso? Tá? A gente vai ter ali o Security Controller, tá? Que seria dentro da nossa gerência, onde ela vai estar integrada com um Discovery Engine, tá? E daí ele vai ser responsável por fazer todo o scan na sua rede, tá? E em sequência o Security Gateway vai estar fazendo o enforcement, né, das políticas. E qual que é o principal ponto nesse segmento? Né? O que a gente consegue trazer, certo? Principalmente trazer informações sobre cada asset, por exemplo, se for uma câmera, qual que é o endereço IP daquela câmera, versão de firmware, se está atualizado ou não, se é um monitor cardíaco, certo? E o principal ponto também nisso é a questão de atribuir um risco a esse dispositivo. De que forma? Certo? Existem parâmetros que automaticamente são efetuado um nível de risco. Então, se ele tiver com um firmware desatualizado, com senha padrão, ou tiver um tipo de conexão wireless, por exemplo, vão ser atribuídos riscos automaticamente, certo? E que a gente vai ver o porquê desses riscos serem bem importantes, tá? Bom, na 8040 agora a gente tem uma layer, né, uma nova camada dedicada para a IoT, onde você pode ter suas políticas completamente separadas, certo? Ter uma visibilidade totalmente dos seus assets, né? Está no painel do lado direito, onde a gente vê todos os objetos, certo? E como que funcionaria na prática um controle relacionado à IoT, né? Primeiramente, a gente poderia estar
separando aqueles dispositivos, no caso aqui, dispositivos médicos, certo? Em seguida, tem uma primeira regra, né, que seja relevante aos dispositivos de alto risco, e por isso é importante ter essa categorização de nível de risco, certo? Para, em seguida, né, numa sub-regra, se aquele dispositivo que tem um alto risco possuir uma conexão via wireless, indo para a internet, eu já vou bloquear esse dispositivo. Então, assim, isso é um pouco do que a 8040 está trazendo em relação à IoT. Tá? Outro ponto é o quê? Fazer a migração de um multidomain para um domain ou um domain para um multidomain, certo? Então, às vezes a gente tem muito essa necessidade, né, de, eu não preciso mais trabalhar com multidomain, agora tenho que mudar ele para um único domain, então a gente consegue fazer isso simplesmente, tá? Um outro suporte também é a inspeção de HTTP2, né? Onde o principal objetivo do HTTP2 é reduzir latência, permitir multiplexação, né, completa de solicitações e respostas para minimizar a sobrecarga do protocolo, fazendo uma compactação dos campos do cabeçalho HTTP, além de priorizar solicitações para o servidor, certo? Então, agora, a gente suporta tanto o tráfego encriptado, né, como o tráfego simples, com a integração da inspeção de HTTPS e TLS. Tá. Outro ponto bem interessante que está trazendo é a habilidade de a gente ter domínios por comunidade, quando se fala em VPN. Hoje a gente sabe que, atualmente, eu só vou ter um grupo de VPN, né, um VPN domain atribuído diretamente no gate, certo? Então, o que é que vai acontecer? Agora, eu posso, na comunidade, especificar qual domínio eu quero utilizar para aquela comunidade, né? Tornando, assim, algo mais granular, uma configuração mais granular e tendo mais controle sobre cada comunidade. Tá? Um outro ponto que a 8040 está trazendo também é o suporte a cluster em versões diferentes, certo? A gente utiliza muito isso, principalmente no upgrade, né? Quando você está fazendo um upgrade e o membro em standby está atualizado, ele antes ficava com o status de ready, né? E o failover perdia pacote e tal. Então, com essa modalidade, permite que o cluster, né, fique ativo em standby, com suas tabelas replicadas, etc. De que forma? Basicamente, nessa maneira, né? Então, a gente tem um gateway que está atualizado com a versão mais nova, né, e outro com a versão anterior em standby, certo? Então, no momento de upgrade, essa funcionalidade vai ajudar bastante a não ter perca de sincronia, certo? Bom, seguindo em frente, né, temos aí o suporte ao SSH DPI para poder bloquear ataques voltados a SSH, prevenir ataque de brute force em cima de servidores SSH, certo? Também prevenir o uso, né, de porta 22, certo? De portas não 22, né, para o caso do protocolo SSH também. Então, assim, a gente está trazendo uma inspeção mais profunda em relação ao SSH. Tá? Basicamente, também agora fazemos a inspeção de entrada, do tráfego de entrada de SSH, certo? Então, as chaves públicas e privadas são compartilhadas entre o servidor SSH e o gateway checkpoint, para que possam realizar a inspeção no tráfego de entrada. Tá bom? Bom, e por último, mas não menos importante, né, o novo report do Threat Emulation, que agora inclui detalhes numa matrix, certo? Relacionada ao Mitre ataque, mostrando em detalhes táticas e técnicas identificadas em cada arquivo malicioso. Tá? Então, assim, isso está colaborando bastante você identificar como que aquele ataque funciona propriamente dito. Tá? Bom, para finalizar, né, estou compartilhando aqui com vocês o link da nossa comunidade com um laboratório com alguns exemplos das principais funcionalidades da R8040. Como, por exemplo, um laboratório relacionado ao HTTPS Inspection, certo? Onde você vai utilizar Updatable Objects, Smart Tasks, fazer um laboratório do Revert to Revision, Management API, dentre outros. Então, assim, nesse link na nossa comunidade,
vocês poderão ter acesso ao laboratório, certo? Então, quando vocês acessarem esse link no QR Code, vocês podem ser redirecionados diretamente para eles, tá? Então, lá vai ter uma seção onde você vai escolher o laboratório que você quer fazer e vai ser disponibilizado um ambiente para que vocês possam ter acesso, tá bom? Bom, pessoal, meu contato, qualquer dúvida, além do que a gente for abrir o espaço agora para dúvida, fiquem à vontade de me mandar e-mail e a gente trocar aí mais informações. Estou vendo aqui algumas perguntas com relação ao QR Code. No final da sessão, tá, pessoal, a gente vai publicar todo esse webinar, né, o link do webinar com a gravação, também com o PDF da apresentação. Então, assim, vocês vão ter acesso a todas as informações na nossa comunidade também. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Estou abrindo aqui. Vamos. Bom, agradeço o tempo de vocês, certo? Até o final do dia, o link já vai estar disponível na nossa comunidade, tá? Na nossa página em português, é importante frisar isso, certo? Então, fiquem à vontade, meu e-mail está aí, fiquem à vontade para entrar em contato, tá? Um bom dia para vocês, pessoal.